nosso querido Pai, Santo e Eterno Deus, que está nos céus, mas também está aqui com cada um de nós. Nesse momento, Senhor, nós elevamos os nossos pensamentos até o Santíssimo do Santuário Celestial. Nós queremos, Senhor, te agradecer por essa oportunidade, pelo sábado que o Senhor nos deu, onde que nós podemos nos reunir em família, na igreja, para louvar e bendizer o Teu nome. Venha, ó Deus, abençoar a cada família aqui representada. Tu conhece, sabe as lutas de cada um. Queremos te agradecer, Senhor, pela semana que nós tivemos e podemos estar aqui reunidos em Teu nome. E te pedir que nessa noite o Senhor abençoe a cada um de nós com a Tua palavra que vai ser lida, que nós possamos, ó Deus, usufruir da Tua palavra, sair daqui conhecedor mais do Teu plano para a nossa vida e nos ensina também, Senhor, como melhor Te servir. Prepara-nos a nossa vida para o Teu reino, retira do nosso coração o egoísmo, o orgulho, tudo, Senhor, que impede da gente ter um melhor relacionamento com o Senhor. Mas não retire de nós, ó Deus, o Teu santo e bom Espírito. Fica conosco, abençoe o pastor, que ele seja, Senhor, iluminado pelo Teu santo e bom Espírito. E que a mensagem ela venha de acordo com as nossas necessidades, Senhor. Fica conosco, são bênçãos que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite a cada um de vocês. Bom nós estarmos na casa de Deus mais uma vez. Nós temos todas as noites gastado um pouquinho de tempo antes de nós abrirmos a Bíblia falando com Deus. Orando em grupo, em duplas. Queria convidar a cada um de vocês, da mesma forma, a gente gastar um pouco de tempo agora falando com Deus, orando. Durante todas as noites tivemos uma salinha ali atrás, esteve aberta, alguns usaram aquele espaço. Se você depois tiver a intenção de usá-lo, também fica à vontade. Ontem eu fiz um pedido especial, um pedido que tinha que ver com as famílias da nossa igreja. Muitas das nossas famílias elas vêm sendo bastante dilaceradas por muitas situações. Eu queria insistir nesse pedido. Lembrem de orar pelas famílias da nossa igreja. Vamos dividir em grupos pequenos, 2 ou 3, não tem problema, mas nos grupos você pode expor então a sua razão, o seu pedido, a sua gratidão. Então todos nós vamos estar orando. Vamos orar? Durante estas noites nós temos aqui considerado algumas questões envolvendo o santuário. Nós vimos algumas delas. Eu disse ontem que você tem 3 livros na Bíblia falando sobre o santuário. São muitas coisas para serem ditas em algumas noites apenas. Vale a pena você estudar o livro de Êxodo, o livro de Números, o livro de Levítico. E também o livro de Hebreus. Todos esses livros, eles gastam bastante tempo considerando o santuário e as implicações do santuário. Hoje eu queria considerar com vocês um aspecto do santuário. Eu citei algumas vezes, mas quero ler com vocês agora Daniel capítulo 8, verso 14. Nós vamos considerar um pouquinho das implicações desse verso e o que o santuário nos ajuda a entender desse verso. Daniel capítulo 8, versículo 14. Daniel capítulo 8, versículo 14. Diz assim a Bíblia: até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Ele havia se decepcionado muito com a lógica humana, principalmente com a lógica racionalista.
A influência do iluminismo era muito forte nos seus dias. Mas por duas razões, duas decepções muito grandes, ela começava a não mais fazer sentido na vida dessa pessoa. Duas experiências na guerra mostraram que a lógica humana não tem lógica nenhuma. A primeira experiência foi quando um tiro mata um dos seus companheiros de guerra, uma daquelas pessoas que estavam do lado dele. Ele não entende muito o que está acontecendo. Mas a despeito de todo a sua decepção, a sua frustração com muitas coisas na vida, ele volta para casa e começa a estudar a Bíblia. A segunda frustração, eu falei de duas. A segunda é porque ele estava numa ocasião diante de uma batalha. O exército inimigo era 3 vezes maior que o batalhão em que ele estava, o outro exército. Sem lógica nenhuma, eles venceram. Ele não entende lógica. Estou falando de Guilherme Miller. Ele volta para casa e, na busca de tentar encontrar a razão e o sentido para muita coisa, ele começa a estudar a Bíblia. E o faz de forma sistemática. Muito sistemática. Como muitos de nós talvez nunca faríamos ou faremos na vida inteira. Ele começa a estudar a Bíblia de uma forma bastante interessante. Ele pega uma concordância bíblica. A única que ele tinha era a concordância de Cruden. Ele pega uma Bíblia, uma concordância. Vocês conhecem uma concordância? A concordância é apenas a palavra e onde aquela palavra aparece na Bíblia. Só isso. Então ele com esses 2 livros, ele começa a estudar a Bíblia lá em Gênesis capítulo 1, verso 1. E cada palavra que ele passa no texto bíblico, ele procura onde mais na Bíblia aparece aquela palavra e ele começa a fazer um estudo de paralelismo. Ele levou muitos anos. Bastante tempo. Ele começa por volta de 1818 a estudar a Bíblia. 1816, ele volta da guerra, tem algum momento de família. 1818, ele inicia de forma muito profunda os seus estudos. Ele vai até 1831, estudando a Bíblia, de forma sistemática. Quando ele chega então a esse verso que nós lemos, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Essa passagem traz um pouco de curiosidade, ele intriga um pouco a mente, mas ele segue adiante na intenção de descobrir o que estava por trás desse texto. Ele avança nos seus estudos. Do resultado dos seus estudos, a América do Norte inteira começa a ver brilhar uma luz extraordinária. As novas esperanças começam a ser revividas. Os livros de Daniel e o livro de Daniel e Apocalipse são usados de forma muito larga. Assim, são explorados o quanto ele pôde. Daniel e Apocalipse. Esses 2 livros, na verdade, são muito citados com muita frequência. Quando ele começa a estudar o que está por trás desse texto. Daniel capítulo 8, verso 14. Os mileritas, como eram chamados, eles agora são chamados para proclamar as suas convicções. Eles começam a editar panfletos, pequenos livros, jornais, revistas, folhetins, e começam a publicar isso de forma extraordinária. Começam a proclamar, a pregar, divulgar as suas ideias. As mensagens proclamadas pelos mileritas, elas provocavam 2 reações, amor e ódio. Algumas pessoas começavam a estudar a Bíblia, acreditavam e se uniam ao grupo. Outras pessoas começavam a rechaçar e a fazer exatamente o oposto. Assim começam os mileritas. O movimento conduz os acontecimentos para o dia 22 de outubro de 1844. O que aconteceria no mundo? Enquanto Miller estava levando seus compatriotas a um conhecimento, a uma descoberta, a um aprofundamento da Bíblia, pessoas no resto do mundo inteiro estavam chegando às mesmas conclusões. Algumas vezes nós temos a tendência de pensar que esse movimento millerita, esse movimento do retorno de Cristo, por volta de 1844, era exclusividade americana de Miller. Não era. Você tem, por exemplo, na Alemanha, um professor de teologia, Johannes Bengel. Você tem na Holanda um homem chamado, eu não sei ler esse nome, Hans Peter. Eu acho que é isso.
Você tem o inglês Edward Irving. Você tem na Ásia e na África um judeu convertido ao cristianismo, por nome de Joseph Wolff. Na França e na Suíça, você tem Louis Galsen. No México, você tem um homem chamado Manuel Rosas. Aqui mais para a América do Sul, um padre, por nome de Manuel de Lacunza, um padre jesuíta. Todos estes têm a mesma conclusão que Guilherme Miller. Nós estamos nos aproximando de um momento importante na história da Terra. Algo diferente está para acontecer. Muitos deles falavam da ideia do juízo. O juízo de Deus está chegando. Mas o que foi o movimento mais proeminente de todos eles foram os mileritas. Na Suécia, a curiosidade é que os cristãos eles eram proibidos de pregar. Eles não podiam proclamar as suas verdades, a mensagem do Evangelho. Então, as crianças, e você tem uma série de crianças de 6 a 12 anos que pregavam para homens letrados e cultos essa mesma mensagem. A mensagem de que Jesus está voltando. Jesus está voltando. Todos proclamam que vinda é hora do seu juízo, e eles repetem lá Apocalipse 14, versos 6 e 7. E o mais curioso, quando você começa a estudar a história, você percebe que nenhum desses grupos se conheciam. O que o grupo de Miller na América do Norte estava proclamando e pregando não era conhecido por esses outros grupos ao redor do mundo. Eles não conheciam, não sabiam. E o mais interessante, que o enfoque de todos eles era o mesmo. O dia do juízo está próximo. O dia do juízo está chegando. Mas o que é essa purificação do santuário? Porque o texto básico, o texto de onde eles começam a estudar e chegar a essa conclusão é exatamente esse que nós lemos. Até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Quando Miller começa na sua pesquisa bastante exaustiva da Bíblia, ele tenta entender o que estava se tratando. No capítulo seguinte, Daniel capítulo 9, ele ali no texto, Daniel entende a visão, é assim que aparece na Bíblia. Diz assim, Daniel capítulo 9, verso 23, considera, pois, a coisa e entende a visão. Ali você tem a explicação da visão, que ajuda, não apenas Daniel, mas todos os pesquisadores a compreender o que estava sendo dito ali. Daniel 8, verso 14. Algumas imagens passaram aqui. Volta lá na primeira, nós vamos começar. Isso, não, mais uma. Essa, para aí um pouquinho. Depois eu vou pedir para avançar. Daniel 9, verso 23. Diz assim, considera, pois, a coisa e entende a visão. Daniel também, assim como muitos leram aquele texto, verso 14 de Daniel 8, não entenderam nada, mas um anjo de Deus é enviado para que Daniel pudesse compreender aquela visão, o que estava acontecendo ali. Olha os versos 24 e verso 27, livro de Daniel, capítulo 9. Versos 24, versos 27. Na explicação, diz assim, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para cessar a transgressão e dar fim aos pecados e expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Aqui você tem elementos do santuário, bem comuns. Verso 27 diz assim, e ele firmará uma aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. A chave é o verso 25. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe. Haverá 7 semanas. E 62 semanas, as ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Essa é a explicação que Daniel recebe. Ali no verso 25 diz de forma bem clara que existe um ponto de partida. Que profecia é essa? Ela está falando do quê? O que é que vai ser purificado no santuário? O que é isso que está acontecendo? Gasta-se um bom tempo para explicar muitos detalhes, eu vou resumir aqui de forma bem breve. Você tem no livro de Neemias e no livro de Esdras
vários decretos, tanto de Dário quanto de Artaxerxes. Mas aquele que de fato restaura Jerusalém em toda a sua plenitude é o decreto de Artaxerxes. Ele é publicado no ano 457 antes de Jesus. E então você tem o ponto de partida lá naquela primeira coluna, 457. É assim que nos diz o texto bíblico. Você tem livro de Esdras, capítulo 6, livro de Esdras, capítulo 7, capítulo 8. Todos eles, esses textos aqui que estou citando, trazem os decretos de Dario e de Artaxerxes. Mas quando você estuda todos eles, você percebe que o que de fato restaura foi aquele dito editado em 457 a.C. de Jesus. Quando você começa a observar então o ponto de partida e acrescenta os detalhes que aparecem lá em Daniel capítulo 9, diz ali, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Havia um período destas 2.300 tardes e manhãs específicas para os judeus. E são estas primeiras aqui que aparecem, 70 semanas. Diz lá que por um período de tempo, Jerusalém seria restaurada. Nós vemos o verso 24. São 7 semanas, que dá 49 anos. Lembra que em profecia um dia é um ano. Números capítulo 14 fala isso. Ou seja, 7 semanas de 7 dias, 49 anos. Do ano 457 até o ano 408 é o período em que Jerusalém foi reconstruída. E a história nos traz a precisão desta matemática profética. O texto de Daniel continua e diz que depois haveriam mais 62 semanas. Era um período onde eles haveriam de ver que no final dele surgiria o Messias. O que é mais interessante é que essa profecia ela se cumpre com uma precisão extraordinária. Existe aqui um homem em Vila Velha por nome de Juarez. Alguns de vocês talvez o conheçam. Ele é um tradutor juramentado. Ele, por cálculos astronômicos, colocando... É uma coisa extraordinária de observar. É difícil até de dizer o que é, explicar. Porque mexe com astronomia. Baseado nos cálculos astronômicos, você consegue dizer com segurança, com muita certeza, o dia, a hora, os minutos, até os segundos. Partindo do 457 até o sacrifício de Jesus. Não tem como você fugir dessa conta. É impossível. Nasce Jesus, 27 da nossa era. Jesus é batizado, melhor dizendo. Nasce por volta do ano 1, há uma diferença do ano 0, uma pequena diferença de contagem na virada do milênio. 27, Cristo é batizado, exatamente como está em Daniel capítulo 9, verso 24 e verso 27. Ele fala que ele seria ungido, não é assim que diz lá no verso 24? O príncipe será ungido e o Cristo é batizado. Diz que na metade da semana ele faria cessar o sacrifício. Jesus é crucificado na metade da semana. Termina as 70 semanas, no ano 34, com o apedrejamento de Estevão e encerra o período de graça para Israel como nação. A nação escolhida termina aqui. A profecia continua. Só uma recapitulação breve. Depois desse período, vem o momento em que a igreja é erguida, não proclamada, ela é erguida como um instrumento de Deus para a proclamação do Evangelho a toda nação, tribo, língua e povo. Mas quando você acrescenta 2.300 anos, que é a profecia de tempo maior, você tira apenas os 70 anos de Jerusalém, de Israel como nação, ainda sobram 1.810 anos. Nós vamos chegar em 1844. É a data que Miller, aqueles que estavam com ele e muitos outros ao redor do mundo chegaram, a mesma data. O que haveria de acontecer em 1844? Que evento é esse tão importante que uma profecia com dia, hora, ano, com hora marcada, fora dita por Deus? Que evento é esse? O que estava acontecendo? Os primeiros cálculos, na verdade, chegaram ali entre 1843 e 1844. Eles não queriam precisar uma data, um dia. Estavam inseguros ainda quanto a dar a certeza de um dia.
Mas com a ajuda de judeus caraítas, eles chegam com precisão ao dia 22 de outubro de 1844. O que seria o santuário? Porque é assim que está escrito em Daniel, não é? Até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Aqui houve uma pequena confusão, eu comentei isso aqui esses dias. Miller, numa mistura de alguns conceitos populares, entendeu que o santuário era a terra. E uma vez que era a terra, a purificação do santuário, ou seja, a purificação da terra, não é outra senão aquela que Apocalipse diz que é com fogo, lembram? Fogo e enxofre, e vai purificar toda a terra. Isso é juízo final? Isso é a volta de Jesus? Foi essa a conclusão que eles chegaram, a purificação. Jesus viria nas nuvens dos céus com poder, com glória. Ele viria acompanhado dos seus anjos. Pecado e pecadores seriam varridos da terra para sempre. Quer mensagem mais extraordinária do que essa? A esperança estava toda ela renovada na vida, no coração dos crentes. Uma doce esperança. Chega o tão sonhado dia. 22 de outubro. A história nos conta que muitos venderam o que tinham, porque não vão precisar mais. Então, para que guardar? Venderam tudo. Quando eu digo tudo, eu estou dizendo tudo. Não ficaram com nada. Muitos. A história nos fala que alguns milhões de pessoas estavam expectantes. Dezenas de milhares, centenas de milhares estavam de fato entregues a essa mensagem esperando. Muitos mudaram o rumo da vida, o curso, abandonaram o emprego, abandonaram tudo que tinham, estavam naquela expectativa. Amanheceu dia 22 de outubro. Assim como ele amanheceu, veio a noite. Virou o dia. Amanhece 23 de outubro. Multidões na expectativa. Passa o dia 22. Não vem. Alguns tentam justificar e usam Mateus 25, verso 1 a 13, a parábola das 10 virgens. Lembram que ele fala que o noivo demora um pouquinho, ele se atrasa, e alguns tentam naquela justificativa, bom, se ele vai se atrasar, talvez seja o 23, então. Algumas pessoas, não muitas. Marcos 13, verso 35, ali diz assim, vigia, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa. E o texto de Marcos diz, se à tarde, à meia-noite, ou se ao cantar do galo, quem sabe pela manhã. E algumas pessoas naquela... Bom, aqui fala que tem vários momentos do dia, né? Em qual deles? O fato é que chega o dia 23 de outubro e Cristo não vem. Não veio. Desânimo, desespero, abandono. Quando eu digo abandono, apostatam, abandonam a Deus. Agora a questão é viver agora o dia 23 sob os olhares daqueles incrédulos, e agora com zombaria, com escárnio, porque muitos estavam ali no dia 22, muitos deixaram tudo, e agora cadê a esperança? A razão pela qual eles estavam ali? Não veio Jesus. O grupo de Miller se divide em vários subgrupos. Vários. Muitos deles não duraram muitos dias, alguns meses. 2 existem até hoje. Nós tivemos um grupo que foi liderado por Jonas Wendell e depois se inspirou em Charles Russell. Eles continuaram a marcar datas para a volta de Jesus. Voltaram a estudar a Bíblia, mas entraram numa paranoia de marcar uma data e começaram a continuar marcando. Eles existem até hoje. Eles mudaram um pouco a forma de abordagem, a forma de olharem, mas existem até hoje. Nós conhecemos eles, você conhece. Eles são denominados de testemunhas de Jeová. Há um outro grupo. Dentre aquele segundo grupo, havia um homem chamado Iran Edson. Ele e um companheiro de estudos, Crozier, eles têm uma ideia um pouco diferente. Alguma coisa aconteceu, nós não entendemos o que foi. Vamos voltar a estudar a Bíblia. Assim como Miller e muitos outros estavam estudando a Bíblia, vamos voltar para a Bíblia. E eles voltam a estudar a Bíblia, a refazer
todos os cálculos, todas as pesquisas, voltam a rebuscar tudo de novo. Numa tarde, Edson e Crozier, eles decidiram visitar alguns amigos na intenção de confortá-los, orar com eles. Na caminhada eles passavam por um milharal. Era cortar um caminho, né? Pegar um pequeno atalho na intenção de diminuir a estrada. Crozier vai andando, Edson vem atrás. Crozier para e percebe que Edson não está mais acompanhando. Olha para trás e percebe que Edson está agora de forma estática, olhando para o céu. Na verdade, ele estava tendo uma visão. É isso que Crozier percebe. Ele estava tendo uma visão. Quando Edson, naquela visão, olha e percebe o que está acontecendo, ele vê o céu aberto e lá ele enxerga o santuário. Só que não era o santuário da terra. Era um santuário que estava num outro lugar. Estava no céu. Lembra que nós já estudamos aqui, nós recapitulamos aqui um aspecto bastante importante. O santuário e todo o ritual do santuário não acabou na cruz. No céu está acontecendo o verdadeiro. E é aquela visão que Edson recebe naquele momento e ele começa a entender o que estava acontecendo. Porque quando ele, em visão, olha para o céu e vê a cena do santuário, ele estava vendo exatamente o momento em que o sacerdote, ele estava no santo, ministrando em favor das pessoas, do povo. Ele deixa este lugar e adentra para o Santíssimo. Esta é a cena que Edson está vendo. Uma mudança de fase, uma mudança de passagem. Ele deixa o santo e entra no Santíssimo. Essa é a cena. Só que esta cena, diz o livro de Levítico, capítulo 16, que acontecia uma única vez no ano. Acontecia no 10º dia do 7º mês. Livro de Levítico, capítulo 16. Era um ritual do santuário que Edson estava vendo. Era isso que estava à sua frente quando ele estava naquele momento de visão. Estava se cumprindo exatamente os detalhes do que a Bíblia chama de Yom Kippur, o grande dia. O dia de purificação. Estava de fato sendo um santuário purificado, mas não era o santuário da terra. O santuário não era a terra como muitos haviam chegado naquele momento à compreensão. Era o santuário celestial. Então era extremamente importante agora voltar os olhos à doutrina do santuário, entender tudo o que se passava no santuário, para entender então o que estava acontecendo no céu, o que estava acontecendo no ministério de Cristo. O que de fato estava acontecendo no dia 22 de outubro de 1844. Recomendo vocês que leiam em casa depois Levítico capítulo 16. Naquele momento, na história de Israel no passado, todo pecador chegava ao pátio externo, ao pátio do sacrifício. O pecador colocava a mão sobre a cabeça da ovelha. Ali ele e o sacerdote estavam orando. O pecado era transferido simbolicamente do pecador para a ovelha. O pecador é quem degolava a ovelha. O sacerdote pegava um pouco do sangue, não todo, e aspergia nas pontas do altar aqui. Simbolicamente o pecado era transferido do pecador para o sacerdote e o altar. E assim durante um ano inteiro acontecia. O pecador voltava perdoado, porque o sacrifício agora, ele estava com a incumbência da culpa. Não mais o pecador. O pecador havia sido perdoado. Para Israel, naquele momento, o dia da expiação, o Yom Kippur, o grande dia, o maior dia de Israel, era um dia extremamente santo. Ninguém podia fazer nada naquele dia, porque todos deveriam estar em profunda contrição, oração, com os olhares e a mente, todos eles voltados para o que estava sendo processado dentro do santuário, porque na cabeça deles, e agora estou citando um rabino, ele diz que aquele momento era, de todos os rituais, este ritual, do momento que o sacerdote entrava no Santíssimo, na intercessão, por ele, sacerdote, pelo santuário e pelo povo, ali ele diz, era a coluna mestra dos rituais. Era tão sagrado, tão importante, que o sacerdote, sumo sacerdote,
ele ficava uma semana morando no templo. Todos os sacerdotes tinham a sua casa. Eles vinham nos seus turnos para trabalhar no templo. Mas naquele dia que se aproximava, o sumo sacerdote deixava a sua casa e por uma semana morava aqui dentro do santuário. Ele não fazia nada na intenção de se purificar, porque era muito sagrado aquele momento. O povo, todo ele era convidado a estar próximo, presente, e durante 10 dias antes o povo também se preparava espiritualmente. 10 dias. Confissão, arrependimento, mudança de coração é que precisava haver no povo. Por que tudo isso? Sabe por quê? Porque era um momento em que os homens eram julgados. Isso era o que acontecia lá em Levítico capítulo 16. Era um momento de juízo onde os homens eram avaliados. E, de novo, vou citar este rabino, ele diz assim: era selado o decreto do céu sobre a vida de cada adorador. Por isso era o grande dia, o Yom Kippur. Este era o dia da expiação que acontecia no passado. Os homens eram julgados. Levítico capítulo 16, verso 30 e 33. Quero ler com vocês apenas esse texto. Abra sua Bíblia. Levítico capítulo 16. Versículo 30. Diz assim: porque naquele dia... Levítico capítulo 16, versículo 30. Porque naquele dia se fará expiação por vós para purificar-vos. Sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. É um sábado de descanso para vós e afligireis as vossas almas. Isto é estatuto perpétuo. O sacerdote que for ungido, que for sagrado para administrar o sacerdócio no lugar de seu pai, fará expiação havendo vestido as vestes de linho e as vestes santas. Assim fará expiação pelo santo santuário, também fará expiação pela tenda da congregação e pelo altar, semelhantemente fará expiação pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. Olha que interessante o que estava acontecendo nesse dia. Havia todo um ritual de expiação por todos. Eu falei isso aqui ontem. O sacrifício diário precisava ser concretizado, selado, e toda aquela transferência de pecado que acontecia para esse momento, para esse ambiente, para o sacerdote, agora esse local precisava ser expiado, eles precisavam ser purificados do pecado. Era um dia de juízo. Era o que estava acontecendo. É interessante que era tão sagrado esse momento. Passa mais um slide, aquela do sacerdote. A roupa do sacerdote. Lembra que eu falei ontem? O sacerdote ele tinha toda uma indumentária especial, mas no dia do Yom Kippur ele não usava esta roupa, o sumo sacerdote. Ele usava apenas a túnica branca, todinho de branco, representando a pureza, representando a santidade deste momento. Ele entrava neste local com seu incensário, aquele que carrega sua mão, ele colocava aqui, e aquele incenso enchia o local de fumaça. Ele fazia expiação pelo santuário, por si, pelo povo. Esse era o dia da expiação. Era o que acontecia naquele momento. Lembra que nos diz a Bíblia? Assim como o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no Santíssimo, Jesus entrou no Santíssimo, não da terra, mas no céu. Era o que aconteceu no dia 22 de outubro de 1844. Estava começando, nesse dia, 22 de outubro de 1844, uma obra de julgamento. Juízo. Mas vamos pensar um pouquinho. No passado, as pessoas, qual era a postura das pessoas com relação a esse dia? Elas se preparavam por um bom tempo. Uma renovação interna do coração, arrependimento, confissão, contrição. Uma busca de estar próximo de Deus, para que o pecado fosse extirpado de uma vez por todas. A Bíblia nos fala que eles entenderam. Estou voltando agora a 1844. O grupo que voltou a estudar a Bíblia entendeu o que de fato havia acontecido nesse dia. Assim como Apocalipse 10 nos diz de um pequeno livro, lembram? Que a boca era doce e no ventre era amargo. A mensagem da volta de Jesus em 22 de outubro era extraordinária, tanto que muitas pessoas abandonaram tudo, jogaram tudo para lado.
Mas quando chegou o dia 23 de outubro, aquela mesma mensagem doce se tornou amarga como um fel. Se cumpriu o Apocalipse capítulo 10. O mesmo Apocalipse capítulo 10 também nos fala, lá no verso 11, de que ainda é necessário que profetizes, que pregue. Não pare, proclame a mensagem. Pelo estudo cuidadoso da Bíblia, o foco, voltou para o santuário. A importância de entendermos o que acontecia nesse momento no passado, a importância do que está acontecendo hoje no santuário do céu. A igreja, ela não surge, a igreja adventista, ela não surge baseado na ideia de um homem ou na divisão de ideias, alguém que brigou com fulano, então um foi para lá, um foi para cá, e assim surgiu a igreja. A igreja adventista, ela surge, na verdade, como um movimento profético, sólido, fruto de uma profecia. Quando começamos a voltar a estudar o santuário, entendemos que não apenas o cumprimento preciso de profecias, mas o mais importante é o fato que nós estamos vendo hoje, no dia do juízo. Essa é a mensagem mais importante que vem do santuário. Estamos vendo o dia do juízo. Esse juízo começou no dia 22 de outubro de 1844. Quanto tempo já se passou? Bastante. Quanto tempo mais vai demorar? Não sei. O que nós temos certeza é de que não há nenhuma profecia de tempo depois dessa. Esta foi a última. Não existe outra. Mas se o povo no passado tratava esse dia em especial com profunda solenidade, e nós hoje, como estamos vivendo? Lembra que é um dia de juízo onde será selado no céu, será selado o decreto no céu da vida de cada um daqueles que confessaram, se arrependeram, que mudaram uma nova vida? Nós estamos vivendo em dias solenes, em dias, na verdade, que a oportunidade do arrependimento e da salvação ainda está estendida, mas haverá um momento que esse juízo vai encerrar. Quando? Não sei. Mas como você está vivendo? Um cristianismo barato? Levando de qualquer jeito, de qualquer forma? Os nossos irmãos do passado, aqueles que viram esses rituais, era um dia, mas eles se preparavam 10 dias antes. O sumo sacerdote estava aqui todos os dias, mas quando estava chegando esse dia, ele ficava uma semana inteira de preparação. E nós hoje? Como estamos? A grande verdade é que Jesus Cristo, Ele já é o juiz. O juiz investigativo já começou. Esta é a verdade. Ainda hoje, ele mantém duplo ofício. Ele ainda é advogado também. No entanto, dentro em breve, ele não mais vai poder advogar a causa de ninguém. Haverá um momento quando a porta da graça se fechar, ele não mais será um advogado. Hoje ainda é. Estava lendo esses dias uma história que vocês conhecem, uma história verdadeira. Aconteceu na vida de um homem chamado Warren Kendall, um juiz. Esse juiz, ele, quando ainda novo, advogado apenas, numa ocasião das muitas em que ele esteve defendendo um homem que era, de verdade, um bandido. Mas como fez bem o seu trabalho de advogado, ele conseguiu livrá-lo da condenação. Ele era advogado cristão e depois que terminou ali, ele tentou passar alguma coisa da mensagem de Deus. Passaram-se os anos. Aquele advogado conseguiu alcançar graus diferentes na escala da justiça e chegou a ser juiz. Aquele mesmo bandido repetiu os seus atos, voltou a ser preso e estava de frente para aquele mesmo juiz. A história diz que esse juiz, ele diz o seguinte: naqueles dias eu podia defender você.
Hoje, a única coisa que eu posso fazer é dizer: você está condenado. É a mesma situação que acontece conosco e com Deus. Cristo Jesus hoje é o nosso sacerdote. Ele é. E Ele está no santuário celestial, neste lugar, o Santíssimo. Ele já começou a sua obra de juízo, a investigação. Por enquanto, Ele cumula a função de sacerdote mediador. Por enquanto. Por quanto tempo eu não sei. O que eu sei é que hoje é o dia que você precisa avaliar a sua vida. Porque ainda hoje você tem a oportunidade da salvação e do perdão. Hoje é o dia de você se preparar. Com o coração de fato contristado, voltar-se para o seu Deus. Porque muito em breve Ele será apenas juiz. Que você faça a escolha certa hoje. Que Deus nos abençoe. Vamos louvar o nome de Deus, vamos cantar? No nosso inário, queria cantar com vocês número 91 do nosso inário. Assim que nós tivermos o playback, vamos colocar em pé, louvar o nome de Deus. 91. Jesus é melhor. Mas o mal escravo
Santo Deus. Obrigado, Senhor, pela certeza e a clareza com que o Senhor fala por nós por meio da sua palavra. Obrigado, Senhor, pela certeza de que hoje o Senhor está avaliando a vida de cada um de nós, não com a intenção de nos condenar, mas de nos salvar. Nos ajuda tão somente a, de fato, vivermos esses dias em que vivemos como dias solenes, como dias de preparação. Abençoe a cada um de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.